Amém, queridos? O estudo bíblico já é uma oportunidade de você estar desenvolvendo até mesmo a sua fala, o seu posicionamento, a maneira de você interagir. Amém? Tem pessoas que é muito acanhada, mas tem um chamado forte da parte do Senhor. E principal motivo da gente tirar esse tempo, tanto para a gente aprender a palavra do Senhor, como também para a gente quebrar essa timidez. Amém? Então eu quero que você se sinta bem à vontade. Nós vamos começar a falar de um assunto hoje muito importante, que é o tabernáculo. Porém, até chegarmos exatamente no tabernáculo, nós vamos ler alguns versículos bíblicos para abrir um pouco o nosso entendimento. Deixa eu perguntar aqui, quem já ouviu falar sobre o tabernáculo de Moisés? Amém? Quem já teve noção? Amém? Glória a Deus. E é importante a gente olhar para a nossa regra de fé, que é a palavra do Senhor. Amém, queridos? Você que tem a sua Bíblia, você vai sempre dizer para você mesmo, antes de pregar para qualquer pessoa, você vai dizer assim: eu preciso viver as palavras que estão contidas nesse livro. Eu preciso praticar as palavras que estão contidas aqui nesse livro. Eu preciso testemunhar as palavras que está escritas aqui nesse livro. Amém? Nós vamos começar com os primeiros versículos aqui, até a gente chegar no foco dessa noite. Mas essa matéria sobre o tabernáculo, nós vamos entender, e claro que não vai ser disparado, porque é muito conteúdo, é muita informação, mas vocês vão entender o quanto que a igreja, ela precisa melhorar perante os olhos do Senhor. É muito forte isso, amados. E nós vamos começar com os primeiros versículos aqui. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos livros tem o Antigo Testamento? Antigo Testamento, quantos livros tem? 39. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27 livros. Quantos livros Moisés escreveu? 5 livros. Amém? Então são pequenos detalhes que nós vamos abrindo nosso entendimento para ter uma compreensão melhor das Escrituras. Um dos primeiros versículos que nós vamos começar a ler aqui, você pode anotar a referência, está lá em Oséias 4:6. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Oséias 4:6. Olha que importante que nós vamos ler aqui agora. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Amém? Então, se a gente entender a princípio um dos primeiros versículos para nós compreendermos o que muitas das vezes a gente não vê um progresso espiritual, já está aqui já uma das respostas. O meu povo, esse povo é o povo de Deus, não são os povos. Deus só tem um povo escolhido. Então aqui, ó, ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas não é que Deus negou, é que nós não tivemos interesse. Amém? Outra referência está lá no livro de Juízes. E esse daqui, irmãos, é muito sério. Por quê? É um versículo triste. Me entristeço muito com esse versículo que nós vamos ler aqui. Amém? Juízes 2:10. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fez a Israel. Sabe por que dói o coração? Porque aqui está falando de uma geração que ficou 400 anos dentro do cativeiro, sofrendo. Muitas vezes a gente vê histórias de pregadores, histórias bonitas que o pregador pula, mas se tem um povo que sofreu muito, irmãos, foi o povo de Israel. Muita dor, muito sofrimento. Então aqui, ó, em Juízes aqui, está dizendo que foi-se aquela geração,
faleceu, não existiram mais, mas a geração vindoura da parte deles não fizeram questão, não guardaram a história. E aí você vê que o povo sai lá de dentro do Egito, daqui a pouco está de novo no cativo da Babilônia. Está dando para entender até aqui? Avançando mais alguns versículos, nós vamos ler também no livro de Mateus 22, 29. Isso aqui é só para abrir a mente dentro da palavra de Deus e a gente começar a engrenar com um bom hábito da leitura, tá bom? Jesus, porém, respondeu, disse-lhes: errais por não conhecer Jesus chamando a atenção da noiva. Vocês estão errados, estão falando aquilo que não deve, estão fazendo aquilo que não pode. E qual que é o motivo? Falta de quê? Das Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se eu não conheço as Escrituras, eu não conheço o poder de Deus. Não tem como, porque manifestar coisas é o diabo manifesta, irmãos. Amém? Vamos para mais uma referência que está lá no livro de João 5,39. Glória a Deus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem trabalha na área hospitalar sabe que antes do médico fazer qualquer procedimento precisa dos exames, não é verdade? E você sabia que o seu sangue vai falar tudo aquilo que, boa parte, né, de uma área da saúde, o sangue, ele vai representar várias coisas, sim ou não? Antes de eu fazer a cirurgia do joelho, eles tiraram pelo menos uns 5 tubinhos de sangue, cada um para uma finalidade. Então, ou seja, dentro daquilo ali, eles viram que estava tudo ok, e aí eu estava apto para passar pelo procedimento cirúrgico. A Bíblia é a mesma coisa, irmãos. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E isso é para abrir a nossa mente, para nós entendermos e trazer a visão para dentro da Bíblia. Porque hoje está diferente. Hoje nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. E o certo é trazer a igreja para dentro da Bíblia. E aí muitas vezes a gente vê as pessoas muitas vezes fracas na fé, não conseguindo caminhar, naquele desânimo. Precisa de muita música, muito som para sair do chão. Tem igreja que se não tiver muito barulho, eles não saem do chão. E aí quando vem a palavra ela fica sem sentido. A pessoa acaba ficando perdida. Então, no livro de João, já deixa bem claro que nós devemos examinar as Escrituras, que nós devemos aprofundar nas Escrituras, porque nós cuidamos de ter nela a vida eterna, e são elas que vão testificar de Jesus. Nós vamos chegar no foco do estudo principal, mas eu gosto sempre de estar lendo alguns versículos, amém? Para a gente gravar, e aonde você estiver, está pulando, mas, opa, peraí, deixa eu ver se isso aqui tem a ver com a palavra. Deixa eu ver se isso aqui está na palavra de Deus. Porque isso é muito sério. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Os que são de Cristo, eles estão por Cristo. E tudo que eles forem fazer é com muito amor. O pregador prega por amor, ele te abraça com amor, ele ora por você com muito amor, ele chora na presença do Senhor, pedindo uma vitória para a sua vida com muito amor, e o dia que a vitória chega, ele dá um brado mais alto do que o seu, do que o de vocês ou o meu, que recebia a vitória. Então isso sim é um coração completamente inclinado para o reino de Deus. Mas do contrário a isso, nós temos que vigiar. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E agora Mateus mesmo, 7:21. Até aqui está dando para entender um pouquinho, né? Nem todos, irmãos. Tem hora que eu paro assim e falo, meu Deus, a Bíblia irmãos,
Nem todos que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que é fazer a vontade do Pai? Regra número 1, morrer para nós mesmos. Abrir mão do meu eu, do meu ego. Eu perco a razão para ter direito à morada eterna. Eu perco a razão para dar um bom testemunho. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Olha o que diz o 22. Muitos me dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E realmente a gente vê muita coisa que tem hora que a gente fica até preocupado, né? Meu Deus, será que é isso tudo mesmo? E aí de repente, olha a resposta do céu, versículo de número 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Então, eu gosto de entrar em alguns versículos, quando a gente vai dar um estudo, para entender que, principalmente para nós que somos pregadores, ministros, que a gente prega, que a gente precisa a todo tempo estar nos policiando, vigiando. Para quê? Para que em momento nenhum nós venhamos achar que nós somos o tal. Amém? A gente tem que entender que convém que nós diminuímos e que ele cresça. E agora, um dos versículos também profundo, está lá em 2 Coríntios. Olha para você ver que coisa forte. Aleluia. Olha irmãos, que povo abençoado. Chegou um monte de gente, o pastor não vai dar tal, e a chuva realmente, né, glória a Deus pela chuva, não vou reclamar da chuva de jeito nenhum. Mas alguns impediram de chegar por causa do trabalho, por causa da distância. Mas olha aí, irmãos, a igreja aí. Olha aí para você ver, como é que um pastor desse não anima? Sério, irmãos, é o reino de Deus, é a comunhão da igreja. Versículo número 3. Olha aqui, ó. Mas temo, o apóstolo Paulo foi um dos maiores, ele foi o maior doutrinador do Novo Testamento. Escreveu 3 epístolas e graças a Deus, amém? Ele deixou cartas de ensinamento, de doutrina para nós. Olha o que diz aqui, ó. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas olha como é que Jesus veio nessa terra. Então isso tudo é para a gente entender que nós podemos todos os dias ser melhores para o céu, para o reino. Todos os dias nós podemos ser melhores. Se eu prego aquilo que eu não vivo, infelizmente eu estou escandalizando o reino de Deus. Amém? Então, deixando aqui esses versículos. Quem que se lembra do primeiro versículo aí? Primeira referência. Nós vamos aprender também a estimular o nosso cérebro, tá bom? Para ter essa facilidade de começar a gravar. Tem gente que fala, pastor, eu não consigo. Quando você fala assim, eu não consigo. Eu vi, pastor Ricardo, eu vi uma mulher tocando um violino, que chama? Sem um braço. Irmãos, eu falei assim, Jesus, onde é que está o impedimento? Onde é que está o impedimento disso? Vamos avançando então, em nome de Jesus. Lembrando que nós temos horário para terminar. Qualquer dúvida, levanta a mão, pastor, eu não entendi a referência, não entendi. Coloca para mim. Projeta a imagem do tabernáculo para mim. Aleluia! Irmãos, quantos capítulos tem o livro de Êxodo? Vocês estão lendo a Bíblia mesmo, hein? E você respondeu com a boca, com a segurança? 40. Isso é bom, irmão. E Gênesis? 50. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passando, Davi, por gentileza. Até eu falar com você. 1, 2,
3, 4. Me dá uma imagem ampla. Isso. Segura aí.